Você tem visto aranhas mais de uma vez em momentos comuns do seu dia? No canto da parede, perto da cama, ou até em lugares onde você olha todos os dias. Como se elas simplesmente surgissem, e isso pode não ser coincidência. No começo, a reação é automática. Um leve incômodo. Um alerta silencioso. Não é exatamente medo, se é algo diferente. Como se aquela presença tivesse um peso maior do que deveria. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Esses encontros raramente acontecem por acaso. Principalmente quando começam a se repetir. Talvez você não tenha percebido isso, mas quando algo aparece várias vezes na sua rotina, se existe um padrão tentando chamar sua atenção. E a maioria das pessoas ignora. Afasta a aranha. Limpa o lugar. Segue o dia. Mas continua sentindo que algo está estranho. Não é só sobre o que você viu. É sobre o momento em que isso acontece. Pensa comigo. Essas aparições costumam surgir quando tudo está mais silencioso. Quando você está sozinho. Ou quando sua mente está cheia demais. Isso não é aleatório. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. A aranha não aparece com pressa. Ela não invade. Ela surge de forma calculada. Discreta. Quase sempre parada, se observando. E isso muda tudo. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a aranha não representa apenas medo. Ela carrega um significado muito mais profundo. Ela é um símbolo de criação. De construção. De algo que está sendo feito aos poucos, mesmo que você ainda não consiga ver. E talvez seja exatamente por isso que você tem se sentido estranho ultimamente, como se estivesse fazendo tudo certo, mas sem sair do lugar. Isso acontece mais do que parece. Tem fases da vida em que nada muda por fora, mas tudo está sendo ajustado por dentro. E tem mais. A aranha constrói sua própria estrutura. Ela não depende de ninguém. Ela cria o próprio espaço, define seus limites, e mantém controle total do que acontece ali. Agora presta atenção nisso. Isso pode estar acontecendo há mais tempo do que você imagina. Pequenas situações se repetindo. Conversas que drenam. Pensamentos que voltam, mesmo quando você tenta ignorar. E aos poucos, isso vai consumindo sua energia. E pode ser por isso que você tem se sentido cansado, mesmo fazendo tudo certo. Esse tipo de cansaço não vem do corpo. Vem da repetição. Vem da falta de clareza. Vem de não perceber o que precisa mudar. E ignorar isso pode fazer com que tudo continue se repetindo. Mesmos ciclos. Mesmas dúvidas. Mesma sensação de estar parado. Mas existe um ponto de virada. E ele começa quando você percebe. Quando você para de reagir automaticamente e começa a observar. Porque quando você observa, você entende. E quando entende, você muda. Não é só isso. Existe um outro significado que quase ninguém fala. A aranha também representa proteção. Mas não da forma óbvia. Ela não afasta tudo. Ela seleciona. A teia não serve apenas para capturar, ela serve para filtrar. Para decidir o que entra, e o que fica preso. E isso tem uma ligação direta com a sua vida. Talvez esteja na hora de filtrar melhor o que você deixa entrar. Pessoas. Ambientes. Situações. Nem tudo merece sua atenção. Nem tudo merece sua energia. E quando isso não é controlado, o desgaste aparece. Silencioso. Constante. Difícil de explicar. Agora pense em outra coisa. Você já percebeu que esses encontros acontecem justamente quando você está mais sensível? Quando está pensando demais? Ou quando alguma coisa dentro de você não está resolvida? Isso não é coincidência. Isso pode estar acontecendo há mais tempo, só que agora ficou impossível ignorar. E tem mais um ponto importante aqui.
A aranha sente vibração. Ela percebe movimentos mínimos. Ela reage ao que quase ninguém percebe. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Mais percepção. Menos impulso. Mais atenção ao que você sente e menos ao que parece óbvio. Porque nem tudo que importa é visível. E quando você começa a entender isso, tudo muda. A forma como você vê essas situações muda. O incômodo diminui. A clareza aumenta. E aquilo que antes parecia aleatório começa a fazer sentido. Não é sobre superstição. É sobre percepção. Sobre entender padrões. Sobre perceber o que está acontecendo dentro, antes que isso apareça fora. Porque no final, não é sobre a aranha. Nunca foi. É sobre o momento que você está vivendo. Sobre o que está sendo construído, mesmo em silêncio. Sobre o que precisa ser ajustado, mesmo que você ainda não tenha percebido. E quando você entende isso, tudo muda.